O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viremos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois foi assim escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, como o cântico de entrada dizia, é Natal. De fato, estamos ainda celebrando o Natal, até o próximo domingo, com a festa do batismo do Senhor. E hoje, ao aproximar-nos do presépio, olhamos Jesus, Maria, José e agora também os Reis Magos, nesta festa que é chamada de Epifania, que quer dizer manifestação. Deus se manifesta agora, não só ao povo de Israel, o povo escolhido, mas faz de todo mundo o povo escolhido. Por isso a igreja, a Nova Jerusalém, é aberta a todos os povos. E isto é o que nos chama a atenção. É insinuado já na primeira leitura do profeta Isaías, com essa expressão da luz: levanta, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Hoje também uma festa de iluminação, né? Os magos são guiados pela estrela, pela luz da estrela, como nós também devemos ser guiados hoje pela luz da igreja que emana para nós, como a própria palavra de Deus, luz para os meus passos, não é? E faz esta profecia, Isaías, né, que falou tanto do Messias, né? Dirá: será uma inundação de camelos e dromedários de Madiã, Éfa te cobrir, virão todos de Sabá, trazendo ouro e incenso, já nos colocando então esses presentes que serão dados a Jesus. E é interessante que nos prepara também a carta de São Paulo aos Efésios, quando ele nos faz ver como os pagãos são admitidos à mesma herança. Então, realmente, é a manifestação do Senhor a todos os povos, né? E é o que o Evangelho nos narra.
toda a agitação de Jerusalém, quando os magos, que é importante isso, né? Aqui no Brasil nós falamos a festa de reis, né? Os reis magos, né? O título rei é adicionado na Idade Média, né? Talvez vendo uma realeza na atitude deles, né? Mas magos eram sábios e apreciadores da ciência, né? Sobretudo a astronomia, né? A astronomia se chamava cosmologia, né? A cosmologia física e a cosmologia filosófica, né? Então, a cosmologia física, né? Veja que o primeiro filósofo mesmo, Tales, né? Observava muito os astros, né? Essa astronomia. E ele vê e surgiu uma nova estrela e tem notícia dessa profecia, né? O nascimento da estrela indicava o nascimento do novo rei. E aonde se deve procurar o rei? No Palácio Real. Então eles vão a Herodes, um homem, um tetrarca, né? Herodes tinha 4 reinos, um homem de grande competitividade e também de um caráter muito difícil, né? Mesmo entre a família, tinha muitas dificuldades. Quando ouve, né, que nasceu um novo rei, então isso lhe preocupa, né? Não sabe ele que Jesus é rei, mas não é rei deste mundo, como ele mesmo diria anos mais tarde, né? Mas aqueles que são apegados às coisas deste mundo estão sempre preocupados, né? Isso é interessante. Às vezes estamos preocupados em acumular, como hoje se vê, né? Acumula, e depois tem que viver para o seu próprio acúmulo, né? Para as coisas deste tempo, perdendo tempo que deveria devotar um pouco a Deus, né? É uma espécie disfarçada de idolatria, né? Colocamos nossas preocupações nas coisas deste mundo, não temos tempo para Deus. Então, preocupado com isso, chama os mestres da lei, né? Os fariseus, né? Que não hesitam. Onde deve nascer o rei? Em Belém, porque conhecem a Escritura, conhecem a palavra de Deus. E tu, Belém, não é de modo algum a menor cidade. Belém era a menor cidade. Até hoje é pequeno. De modo algum é a menor cidade entre os povoados de Israel, porque de ti há de nascer um grande rei. A grandeza de Belém é que deu o rei Davi a Israel e agora vai dar o filho de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante ver isso, porque aqui eles acertam direitinho quem é o Messias. Mais tarde, eles não vão querer ver o Messias, Jesus Cristo, porque ele não se enquadrou à sua visão de religião. Então Herodes os chama particularmente, pede que eles vão então a Belém, e quando tiver informações, o chamem, para que ele também possa adorá-lo. Entre parentes, matá-lo, é isso que ele quer. Ele quer eliminar qualquer risco de concorrência. E os reis seguem até reencontrar a estrela e experimentam uma grande alegria. A alegria da luz que vem do céu, né? A luz que vem de Deus. Essa deve ser a nossa grande alegria de fato, não é? E aí vejam que eles entram na casa, diz o texto, que já tinha passado um pouco de tempo, né? Eles não estavam mais lá no presépio, né? Não estavam na estrebaria, né? Embora São Francisco, muito habilmente, coloca tudo no presépio. Claro, o presépio é um resumo dessa história, não é? Então é muito interessante, nós no presépio contemplamos mais uma vez a história do nascimento de Cristo. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. É interessante, estes que vêm do Oriente adoram o Cristo, né? E depois oferecem presentes, ouro, incenso e mirra. Oferecem presentes. Vejam que a festa do Natal tem origem dos presentes aqui. Por que se trocam presentes no Natal? Porque Jesus recebeu presentes dos reis magos. Aliás, em alguns países ainda hoje, né, mais para o interior do Paraguai, da Espanha, Portugal, hoje se dão os presentes. Só que hoje não há mais, por exemplo, para conter a ansiedade das crianças, né? Não tem como, né? Mas o simbolismo do presente está aqui, né? Jesus recebeu o presente. Ouro, incenso e mirra. O ouro, não é? Evidentemente falando da realeza de Jesus, é um metal nobre, não é? Um metal também que tem
perenidade, né? Então, esse reino para sempre, né? Depois, um segundo elemento muito importante, o incenso, né? O incenso era apreciado desde a antiguidade. E já se tinha toda uma tendência de queimar o incenso à divindade, né? É aquela fumaça perfumada que sobe a Deus. Uma fumaça de odor agradável. Olha como ela é simples, é símbolo da oração, não é? Que a minha oração suba a vós, Senhor, como incenso, né? E é isso, né? A oração, o incenso simboliza a nossa oração que sobe a Deus, né? O nosso louvor e, sobretudo, a nossa adoração. Era por isso que o incenso só era queimado a Deus, né? Ele tinha um caráter religioso profundo, né? Hoje tem incenso aí de citronela para espantar mosquito e outras coisas, né? Mas o fundamento do incenso era este, né? Vejam que esses dias do advento nós relembramos a história de Zacarias, né? Que entra no Santíssimo para oferecer o incenso. Havia tanto respeito, né, pelo incenso, que o sumo sacerdote, é chamado sumo sacerdote, que ele é o chefe do sacerdote. Então ele determinava quem ia fazer o sacrifício, quem ia consumir o sacrifício, quem ia falar com o povo, ele comandava os sacerdotes. Mas quem ia queimar o incenso, ele não designava. Eles sorteavam para que Deus escolhesse. E aí então Zacarias nesse dia entra com o incenso, né? O incenso que foi marcante também para os cristãos. Se o incenso é um ato de adoração, então quando prendia os cristãos na perseguição e levavam eles para incensar a imagem do imperador, que era considerado Deus, ou de um Deus pagão, eles não incensavam e morriam. Eram mortos porque não prestavam o culto a uma falsa divindade. Era melhor morrer do que adorar um falso Deus. E olha, hoje, não é? Quantos adoram os falsos deuses, né? Os deuses do dinheiro, os deuses do prazer, os deuses do poder, estão dispostos a perder tudo pelas coisas deste mundo, né? Estão perdendo o que não passa por aquilo que passa, né? Então o incenso tinha essa significação. E vejam que essa significação de honrar a Deus ficou na liturgia. Hoje mesmo estamos usando incenso, né? O sacerdote entrou. Primeira coisa, incensou o altar. Por quê? É o lugar do sacrifício. É o lugar onde vai se dar a presença maior, que é a Santíssima Eucaristia, não é? Depois, já incensou o quê? A palavra de Deus. E o catecismo fala que há presenças de Deus na liturgia. A presença de Deus na sua palavra proclamada na liturgia. Ah, mas eu tenho a Bíblia em casa. Não, palavra de Deus proclamada na liturgia. Na liturgia se dá essa presença de Deus. Também a presença de Deus no sacerdote. Não é que o sacerdote é um sujeito formidável, melhor do que todo mundo, não. Não, é porque ele aqui na liturgia, ele faz as vezes de Cristo. Por isso daqui a pouco, depois de incensar novamente o altar, o ajudante incensa o padre. E depois vai incensar quem? O povo. Porque também, diz o Catecismo da Igreja Católica, há uma presença do povo que se reúne para a liturgia. Não é o povo no Maracanã, o povo no bloco do carnaval, não. Não é o povo pelo povo, mas o povo que vem à casa de Deus se reúne para celebrar a liturgia. E, sobretudo, a presença de Deus na Eucaristia. Por isso que ainda de joelhos o ajudante incensa também quando o padre faz a consagração, a presença maior de Deus neste mundo, que é na Santíssima Eucaristia. E outras oportunidades, né? Eu vou incensar daqui a pouco também o presépio, né? Recordando a presença de Deus no nosso meio. Incensa-se a imagem de Nossa Senhora ou de um santo, incensando a presença de Deus na vida desses santos. Então o batismo, o incenso, né, tem essa significação sagrada, né? Importante, né? Então eles oferecem o incenso reconhecendo a divindade de Cristo.
né? Por isso o adoraram. E ainda a mirra, que é um elemento que serve, até tem, o Padre João gostava de usar lá na Nossa Senhora da Paz, né? Um pouco de mirra na forma de incenso, né? Faz umas pedrinhas da mirra também, que é um elemento que era usado para a conservação dos cadáveres, né? Então fala de perenidade, da perenidade do reino de Deus que chega com Cristo e da perenidade dele, né, que vai ressuscitar, que vai vencer a morte. Então vejam todos esses elementos simbólicos fortes aqui nessa visita dos Reis Magos oferecendo os seus presentes. Depois disso tudo, voltam para a sua terra, avisados em sonho de não voltar por Herodes, né? Porque Herodes queria matar o menino, né? Tanto que quando Herodes tem notícia disso, nós celebramos aí, no dia 28, a festa dos santos mártires inocentes. Porque quando Herodes furiosamente sabe, né, que o menino, os magos não voltaram por ele, pretende então matar todos os meninos para que aquele menino não cresça. E manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. E o único menino que ele queria matar mesmo não é morto. Porque também José, avisado em sonho, parte para o Egito. Então, a providência divina nos faz ver que os homens às vezes pensam que podem tudo, né? Podem sim, até onde Deus permitir, não é? Depois, quando Ele não permite, cai tudo, como caíram os grandes impérios na história. Babilônia, não é? Roma, Assíria, né? Eram inexpugnáveis. De repente, tudo se desfaz, não é? Então, meus irmãos, nesta festa, vamos agradecer a Deus, porque a igreja está aberta a todos os homens de boa vontade. Hoje lia também a palavra de São Leão Magno, na liturgia das horas, que dizia aquela promessa que Deus fez a Abraão, de uma descendência enorme, se realiza hoje, nesta solenidade, quando a igreja recorda esta visita, para que a igreja esteja aberta a todos os povos. Então agora faço a proclamação das solenidades. As solenidades móveis, as grandes solenidades deste ano. Façamos a proclamação de pé das solenidades móveis de 2025, está lá no final do folheto. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 5 de março, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 20 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 1º de junho, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 8 de junho, a festa de Pentecostes. No dia 19 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 30 de novembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele o louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém.